E se é uma questão muito poderosa que pode mudar completamente a sua vida. Mudou a minha. E se você decidisse seguir um caminho diferente do que tudo e todo mundo acha que é o certo? Você não tem planos, ele é incerto e é insano. Quem aqui seguiria esse caminho? Há 5 anos atrás, eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha vida. Eu abandonei uma faculdade de comércio exterior, faltando apenas 1 ano para me formar, e decidi aprender tudo o que vinha pela frente. Até que eu percebi que o que eu queria, na verdade, era aprender novas formas de aprender, que estivessem mais ligadas à nossa essência de se relacionar, de se divertir e de contar histórias. Há 1 ano atrás, eu ouvi uma história que mexeu muito comigo, de uma garota dinamarquesa que ela tinha muita dificuldade de aprender na escola dela. E ela tinha passado por diversas escolas diferentes. Até que um dia ela mudou de escola e ela foi estudar numa escola alternativa que trabalhava métodos mais imersivos, que ao invés de uma sala de aula com o professor na frente falando e pessoas ouvindo, era um grande teatro que todo mundo era ator dentro dessa escola e você poderia vivenciar aquele conteúdo que está dentro dos livros. Essa garota passou por uma experiência imersiva em que ela era personagem dentro de uma história da Roma Antiga, no Senado. O que aconteceu em seguida? Ela fez uma prova oral que os professores pediram para ela explicar o que ela tinha aprendido com tudo aquilo. E todo mundo sabia da condição que ela tinha necessidades especiais, ela tinha dislexia, e sabia que ela teria dificuldade nisso, os professores imaginavam isso. Só que estava ela plena, confiante, falando como o Senado decidia as coisas, como funcionava o Senado romano. E aí, conclusão, ela tirou nota máxima na prova. Mas a pergunta que ficou foi, espera aí, como é que você conseguiu fazer tudo isso? A resposta dela foi mais ou menos assim. Não foi difícil, pois eu estava lá. A história dessa garota ressoa comigo todos os dias da minha vida, porque se conecta com minha própria história. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui diagnosticado com dislexia. Eu tinha basicamente um problema na fala e eu era muito distraído na sala de aula. Mas foi aí que eu comecei a, de fato, a buscar. Minha mãe achou novas formas de aprendizagem, né? Percebeu que eu não conseguia me conectar com a forma como a escola trazia. O problema não era comigo. O problema estava com a forma que a escola me ensinava. Todos, minha família, médicos, acreditavam que talvez eu não terminasse nem o colegial. Para vocês terem ideia, eu aprendi a ler e escrever muito rápido, de trás para frente. O que vocês acham que minha professora fez? Ela falou que estava errado. Você precisa desaprender para aprender a ler e escrever de forma certa. É assim que o sistema funciona. A minha mãe, então, ela começou a estudar novos métodos de aprendizagem imersiva. Então, ela observava que eu era fissurado em futebol, então eu sabia o nome de todos os jogadores, partidas, sabia tudo. Por que eu não aprendia na escola? Foi daí que ela teve uma ideia brilhante. Eu tinha uma prova em Inconfidência Mineira de História e eu não conseguia aprender de forma alguma o nome dos Inconfidentes Mineiros. Quem é que aprende, né? E foi daí que ela pegou um jogo de pebolim que eu tinha, pegou cada jogador e transformou eles em Confidentes Mineiros. Sentou comigo e jogou por horas. O que acontece? Eu aprendi. Aprendi sem dor. A minha mãe foi o meu primeiro contato, e pela primeira vez eu estou falando isso em algum lugar, com experiências imersivas de aprendizagem. E eu sou eternamente grato a ela por isso. A única coisa que a minha mãe não conseguiu me ensinar foi ver as horas em relógio analógico. Talvez seja um dos motivos que eu sou muito confuso com relação ao tempo. Mas foi daí que eu comecei a perceber
que aquele momento que eu estava distraído, era como se eu estivesse viajando no tempo, sabe? Eu estava, na verdade, acessando ideias distantes do presente. E aí eu pergunto para vocês aqui agora, quem aqui não gostaria de viajar para o futuro e ver o que aconteceu daqui a 10, 20, 30 anos? Vamos pensar no futuro, aqui comigo agora, como um lugar escuro, cheio de incerteza no meio do caminho. Você não sabe o que vai acontecer. Agora imagina que na sua mão tem uma lanterna, e essa lanterna está acesa. Agora você aponta essa lanterna para essa escuridão, e conforme você aponta, você iluminou o caminho. Agora você não cai, você não vai tropeçar, você consegue caminhar sozinho. Você está, como eu estou aqui agora nesse círculo, em um ambiente seguro, livre de falhas, críticas, julgamentos. O medo, ele não vai te paralisar, ele vai te mover. Eu escolhi o caminho de ser um futurista. Por 2 motivos. O primeiro motivo, porque grande parte das nossas escolhas hoje são feitas no escuro. O segundo motivo, porque a gente tem um mito na sociedade que o futuro está escrito e não há nada que a gente possa fazer em relação a isso. Pois bem, o futuro, e eu quero contar uma coisa muito importante para vocês aqui hoje. O futuro não existe. É como se fosse uma folha de papel em branco que você pode escrever a história que você quiser. Você tem essa liberdade. Foi a partir desse pensamento e dessa vontade que, junto com mais 2 cabeças incríveis, o Renan e a Catarina, a gente criou a Rito, com o objetivo de ser um veículo para unir a imaginação, a imersão e a aprendizagem, e te levar para o futuro de forma segura. Foi daí que a gente começou a perceber que a gente não precisa ajudar você a caminhar até o futuro, até esse lugar escuro. O que a gente precisa fazer, de fato, é prover ambientes seguros para que você possa criar o seu próprio caminho, que você não precise da ajuda de ninguém. Eu mudei completamente tudo que eu vou falar daqui em diante nos últimos 5 dias. Completamente. Eu vivenciei uma experiência imersiva de aprendizagem que eu participei da criação, agora no último final de semana em Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas Gerais. E eu precisava contar para vocês. É sobre o futuro da genética. Você sabia que qualquer pessoa pode ter acesso ao seu DNA ou mapear o seu genoma inteiro a partir de um fio de cabelo seu que caiu no chão ou até mesmo um copo de água que você bebeu? Imagina só que você tem a capacidade, a tecnologia para criar novos humanos, novas espécies, ou até mesmo características novas nos seres humanos, através da engenharia genética. Imagina como seria esse ser humano, de fato. A gente pode mudar completamente a forma como a gente conhece o ser humano hoje. Infelizmente, a gente fala muito pouco sobre isso no Brasil ainda. Isso é uma pena. Talvez porque pareça algo distante da nossa realidade, ou talvez porque não afetou a nossa rotina e a nossa vida ainda. A gente precisa falar mais sobre isso. Foi daí que a Rito, a gente teve a ideia de contar essa história de forma imersiva. Então, a gente criou uma ficção, 30 anos no futuro, que a engenharia genética é comum na vida de todo mundo. Você pode alterar um gene e outra coisa ali, e é muito comum. De um lado, a gente tem um grupo ativista de jovens que manifesta o desejo e fala: o meu DNA é meu e eu decido o meu destino. Do outro lado, a gente tem uma empresa que ela promete criar a próxima geração de humanos através de bactérias alteradas geneticamente do nosso corpo. No meio disso, a gente tem o Instituto Nacional de Propriedade Genética, que ele promete, de fato, proteger os nossos dados e assegurar a nossa privacidade. A gente transformou essa
história e uma experiência imersiva de futuros. Eu vou contar para vocês como foi minha experiência. E pela primeira vez eu participei de uma experiência que eu ajudei a criar. Eu estava num laboratório com um nome muito bizarro, um laboratório de criação de humanos sintéticos. Apesar do nome bizarro, o que eu vi, na verdade, nesse laboratório foi crianças e adultos aprendendo de forma imersiva sobre genética, sobre que a gente tem mais bactérias do que células no nosso corpo, ou até que as bactérias influenciam a nossa inteligência, o nosso comportamento. Além disso, as pessoas que estavam naquele laboratório, elas estavam criando produtos que, em um futuro próximo, a gente pode utilizar para criar novas características. Como, por exemplo, um colírio. Imagina um colírio que você coloca e você enxerga no escuro e pode salvar pessoas que estão presas numa floresta. Essa era uma das ideias. Mas a lição que eu aprendi, de verdade, nessa experiência, foi que, quando as pessoas estavam engajadas naquelas situações, o que elas estavam fazendo, na verdade, era antecipando uma conversa que talvez demorasse muitos anos para vir e talvez fosse tarde demais. O que aconteceu nesse festival, nessa experiência, é o que acontece quando a gente está vendo um filme, que a gente sente um monte de coisas com aqueles que os personagens trazem naquela história. E ninguém precisa explicar nada do que aconteceu ali. É impressionante como o nosso cérebro, ele prega peças com a gente. É difícil distinguir o que é real e o que é ficção. O sentimento, ele é real. A ficção fez tu sentir. Esse fenômeno a gente chama de fisicalidade da narrativa. Porque tu sentiu na pele como, de fato, é vivenciar aquele futuro. E se você pudesse, da mesma forma como você lembra coisas que aconteceram no passado, lembrar de coisas como se você estivesse viajando no tempo que você viveu no futuro. Daniel Schechter, e junto com alguns pesquisadores americanos, percebeu um padrão que quando a gente está lembrando daquela viagem que a gente fez ano passado, a gente está ativando algumas áreas do nosso cérebro relacionadas à temporalidade e memória, a gente também, elas estão sendo ativadas quando a gente está imaginando ou pensando aquela viagem que a gente quer fazer no próximo ano. O que ele percebeu também é que quando a gente está pensando sobre isso e a gente se emociona com isso, aquela recordação é muito mais forte, porque ela foi emocional. Seja ela do passado ou seja ela do futuro. Em outras palavras, memória é emoção. A escolha é de vocês. Vocês podem escolher ouvir uma pessoa falando aqui por horas, ou vocês podem também escolher ler um relatório de tendências para entender como vai ser o futuro. Mas eu vou sugerir uma outra alternativa que, como minha mãe bem ensinou, é muito mais imersiva e muito mais visceral, e muito mais conectado com a nossa essência humana. Vivenciar o passado permite você mudar a percepção de coisas que aconteceram, mas não permite você mudar o fato em si. Você não consegue mudar a história. A minha proposta é um pouco mais ousada. Você vivenciar futuros com o objetivo de você criar uma nova consciência e, a partir dessa nova consciência que você criou, você pode mudar a história. Você pode decidir qual o futuro que você quer construir e que você quer trazer à vida. E se? Muito obrigado.